Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Nux Castanhari e está começando mais um Nuxtalgia de História. E antes de começarmos, gostaria que você deixasse seu gostei aqui embaixo e também se inscrevesse no canal clicando no botão vermelho aí embaixo. Não, peraí, não é nesse botão vermelho não, peraí. E no Nuxtalgia de hoje nós iremos voltar na história, para o tempo que o melhor time que o cenário já teve estava na ativa, com seus jogadores em sua melhor fase e representando a gente no cenário lá fora. Ô Nux, o vídeo de hoje não é sobre a BRK não. Ah, não é? Não, é sobre a Lupus. Ah, mas que bosta! Brincadeira essa parte, esse foi um vídeo muito pedido por vocês, pois realmente foi um time que dominou o cenário em 2020. Uma época que a comunidade era muito mais unida. Você podia não gostar do time X ou do time Y, mas todo mundo gostava da Lupus. Isso porque pela primeira vez o sonho do Mundial era uma realidade para o Brasil. Cara, eu lembro como hoje, os times NA chegando de nariz empinado, bancando seus melhores, farpando no Twitter. Aí chega a Lupus e acaba com a marra dos caras. Foi tipo literalmente assim. Eu sou um deus, criatura ridícula, e não serei parado por um... Sem dúvida foi um marco no nosso cenário. Os gringos não passaram só a nos enxergar, mas a nos respeitar. Quem iria imaginar naquele momento que teria um brasileiro na China disputando a PEC, velho? Inclusive camisa legal, hein? Quase não dá pra perceber que é um adesivo. Enfim, olhando para trás não dá pra não respeitar o que eles fizeram. Foi uma pena que ficaram tão pouco tempo juntos. Independente da razão pela qual isso tenha acontecido, a Lupus estará para sempre em nossos corações. Gostaria de oferecer 1 minuto de silêncio e contem, por favor. É inegável que os caras dominaram o cenário naquela época. Cada jogador estava em seu auge e tinha muita habilidade para aquele tempo. Tanto que quando se separaram, cada time que os integrantes foram se saíram muito bem em algum momento. Na minha teoria foi isso que aconteceu. E eu poderia ver essas cartas legendárias? Aqui, ó. Então são essas as cartas que invocam Exódia. Adeus, a Exódia! Eu acho que só quem é do meu tempo entendeu essa referência, né? Tipo assim, Exódia, monstro mais forte, se separar. E eu sei que tipo de piada você tá esperando, tá? Já vou avisando que não vai rolar. Eu não quero ficar de consciência pesada, porque de cabeça pesada já basta. Enfim, já deu pra vocês perceberem que o Nux Analisa de hoje vai ser sobre a Lupus de 2020, tá certo? Onde eu irei analisar a última vitória deles na PMPL América Season 2, a qual eles foram campeões. Trata-se de uma análise do cenário de 2 anos atrás, e sabemos que de lá pra cá o cenário evoluiu muito, em termos de skill, de estratégia. Se você pegar um jogo dessa época e comparar com o de hoje, é nítido. Há mais rotações bem feitas, menos trocações desnecessárias, enfim. Leve em consideração que muita coisa desse tempo não funciona mais tão bem hoje, e que a forma de jogo que eu analisei da Lupus foi desse período da PMPL América Season 2. Eu acho que vale a pena ressaltar essas coisas porque eu recebi mensagens de muitas pessoas falando que estão usando meus vídeos de base para estudo de estratégia. Cara, eu agradeço de coração o carinho de vocês, que bom que vocês estejam gostando, mas estejam avisados, é um vídeo. Estejam avisados, é um vídeo muito antigo, então não vai dizer que foi o Nux que mandou fazer tal coisa, tá? Já vou me resguardando aqui. Mas enfim, obrigado pelo carinho de vocês, viu? I love you. Ah, e mais uma coisa, vocês perceberam uma diferença? Olha só. E aí galera, vocês perceberam a melhoria na qualidade? É isso mesmo, tamo na GH da Inco. Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos para a análise da Lupus. Você disse Lupus? Precisa de ajuda aí, maninho? Mas o que é que vocês entendem de Lupus, mano? Ô, o analista aqui sou eu, sai fora. Tá na hora do telecurso do Lux. A Lupus ela não era um time que buscava seu lugar na safe, era um time que tomava seu lugar. Se o lugar fosse um predict de uma próxima safe ou fosse um bom espaço para se trabalhar, não importa se tivesse 1 ou 2 times, eles faziam uma team play para conquistar o espaço. Em outras palavras, matava geral. O posicionamento valorizado era topo de morros. Óbvio que eles não desprezavam campouts, onde estivesse claro que eles teriam vantagem se fosse para lá. Porém, estatisticamente falando, eles preferiam muito mais trabalhar terrenos elevados e montanhas. Preferiam ao ponto de, mesmo na desvantagem, contestar uma equipe que estivesse no morro que eles queriam. Esse tipo de posição dava a eles uma visão privilegiada dos arredores. Uma rápida movimentação caso a safe fugisse,
vantagem de terreno elevado na hora da trocação, assim como participar de third party. Então eles usavam muito esses terrenos, tanto que vários spots já condicionavam um posicionamento desse tipo. Por exemplo, em Bootcamp eles faziam loot e já rotacionava para o morro ali pelo mapa de San Roque. Em Miramar eles caíam em São Martin, mas logo rotacionava para aquele morro perto de Pecado. Em Erangel eles até não iam de início, mas eles valorizavam sim esse tipo de posição. Por exemplo, rotacionando ali pelo mid-game para morros como da Batata, posição que hoje a Influence Rage pega muito. Ainda sobre a Safe, a Lupus era uma equipe que trabalhava na borda, fazendo rotações diretas do ponto inicial ao final. Ou seja, não era uma equipe que pegava muitos desvios na hora da rotação. Às vezes soltava junto com o gás, mas na maioria não demorava muito para fazer essa rotação, tendo uma noção de fechamento de zona muito boa. Isso devido a um recurso muito relevante que eles tinham, que era o estudo de padrão da Safe, onde se tratava de uma análise feita pelo eventual analista, onde o mesmo contabilizava por horas e horas cada fechamento de zona até notar um padrão e observar tendências de fechamento. Com isso os caras acertavam muitas safes. Mas vale lembrar que esse tipo de estudo é muito complexo e não te dá a garantia clara de que você vai acertar todas as saves. Então é importante ficar que talvez valha a pena você estudar muito mais o que fazer em cada possível save do que passar 72 horas direto anotando fechamentos tentando buscar um padrão. Fechou? Então a sacada na Lupus foi unir esses dois pontos. Um posicionamento em terrenos elevados e um jogo na borda. Assim, eles tinham vantagem na trocação e baixa probabilidade de alguém chegar costas. Então nisso, você adicionando um temperinho da Lupus que era agressividade, você tem a receita pronta. E isso é um ponto que vale a pena destacar. A Lupus era uma equipe que não tinha medo de rushar. Era o ápice da team play naquele momento, onde cada um fazia muito bem sua função e na hora do avanço conseguiam limpar o espaço que queriam. Às vezes nem necessariamente eles queriam aquela posição. Se a situação tivesse boa para a trocação, eles interrompiam a rotação para pegar aquelas kills. A Lupus tinha um esquema de posição muito específico e certo para cada momento, com uma configuração 2-2, para recobrir maior espaço e se posicionar estrategicamente. Uma posição ofensiva onde se colocava em prática a função de cada um, ou seja, a posição de primeiro homem, segundo, terceiro e último homem era trabalhada. Uma configuração de 1-3 para Scout, onde a responsável buscava a informação e os demais iam conforme fosse seguro. E uma 2-1-1. Caraca, tá parecendo que eu vou ligar para o Bondinho e Companhia, que era uma mescla dessas duas últimas, onde você poderia antecipar a safe, mas também estaria pronto para o combate. Acho que já estava chegando a hora de eu falar 4002-8922. É o funk do Yuji. E alguns fatores externos colaboravam para que esse jogo desse certo, tá? A Lupus era uma equipe muito baluda para a época. Isso não refletia só na sua team play, mas também de como os times lidavam com isso. Os rivais eles tinham um certo respeito pela Lupus, então às vezes em algumas rotações eles preferiam não pegar tal posição porque sabia que a Lupus poderia estar por ali ou passar em alguma rotação. Isso em alguns pontos e alguns campeonatos poderia facilitar a movimentação da Lupus pelo terreno. Hoje o nível do cenário é muito mais uniforme. Há muitas equipes de alto nível, então por exemplo, você tomar um morro com uma equipe boa lá em cima já não é mais tão fácil como seria para a Lupus antigamente. Muitas pessoas pediram para comparar a 7 com a Lupus, mas isso é muito complicado pela diferença de cenários. Por exemplo, uma comparação meio geral. Posso dizer que a 7 e a Lupus elas se assemelham pela preferência de morros, pela preferência de terrenos elevados, pela rotação pela borda da safe, mas é uma equipe menos agressiva buscando se manter completa para o endgame. Então se for ponto de trocações desnecessárias até que seja de fato necessário. Porém, será que isso não tem influência de que hoje o cenário já é muito mais acirrado? Percebe? Então, não tem muita lógica em comparar uma equipe de 2 anos atrás com a equipe atual, porque são realidades muito diferentes. Chega! Começamos a queda com a Lupus escolhendo o spot de Georgia Paul e sendo contrariada pela zona segura, que fechou ao leste do mapa. A equipe então optou por centralizar na primeira safe, uma posição mais central que o habitual, ironicamente para uma região que normalmente eles trabalhavam quando caíam no spot de shelter e prisão. Uma possível explicação para essa atitude está no fato deles já conhecerem bem essa localidade e possivelmente já possuir táticas para trabalhar a safe nessa região. Que inclusive foi uma safe bem parecida com a primeira Erangel desse mesmo dia. Acho que o Dadinho falou, bora fingir que a gente não caiu do outro lado do mapa e vamos para o spot secundário. Na terceira safe, a Lupus começou a se movimentar.
com Kaiowski escauteando um terreno mais centralizado enquanto os demais voltaram para a borda. Assim, quando a safe fechasse, eles agrupariam no melhor posicionamento. Que foi o que aconteceu? O Caio já estava na safe, já tinha informação da Seth e da Storm e passou a cal para a equipe de onde se posicionar. Interessante notarmos que essa posição foge do padrão de trabalhar morros que havia mencionado antes. Se for considerar ele, o racional seria inverter a safe para onde a Exced estava. Porém, vale lembrar que a Lux trabalhava muito com predict de safe e a tendência estava para um fechamento em 1000. Se isso se concretizasse, poderia ser muito difícil de sair do morro para a cidade devido a gatekeeps. Além disso, aquela posição na estrada, além de ter bons covers, garantia uma rápida movimentação se a safe fosse para os arredores. E foi o que aconteceu quando a safe fechou ao lado. Logo fica a lição, não se apegue a padrões, saiba se adaptar a depender da situação. Após já posicionada e com a 7ª safe do lado, a Loops e a Wildcard, que são as duas equipes do endgame, já começaram a se movimentar cautelosamente. A Loops sob a proteção de casas e a WC com as smokes, pois o Ajala já estava marcando eles. Então depois disso, foi só saber trabalhar as casas e ganhar espaço, que foi o que a Loops fez com essa granada linda do Dadinho, e levando a Cloud9 posteriormente. Agora vamos de endgame. Terceira posição, são 3 jogadores contra 3 jogadores. Trocação franca vai acontecer agora. A equipe da Lux Sport tentando segurar com os jogadores dentro daquele restaurante. Estão na parte do restaurante, estão cingando por ali. A situação complica para a equipe da Lux Sports. A Wildcard naquela casinha de um andar apenas. Tem um trap em cima deles, mas ninguém vai conseguir pegar aqueles itens. Vemos a situação da equipe da Lux Sports tentando segurar. Eles estão dividindo o loot para poder garantir aquelas curas. Vemos a situação de um dos players que vai ficar por trás. A mesma coisa vai acontecer para a equipe da Wildcard. O Snake de rushadão contra o Carrilho. Vai ser fronte contra fonte agora. Olha só a situação. Lux Sports está com 2 abates até esse momento, com bastante dano, 1951 de dano causado. Vemos a situação do Spring, o HP dele tá muito baixo, já foi derrubado pelo Dadinho. Vai indo pra cima, o Snake é o último jogador de pé que tá no confronto aqui. Situação complica, Dadinho foi pro chão, Carrilho chegou pra ajudar seu companheiro. Quer pegar os jogadores da equipe da Wildcard? Esse abate vai acontecer. O Carrilho foi pra cima e Lux Esportes, vencedora deste segundo mapa de Rangel. Queda número 4 do dia de hoje. Então é isso, galera. Lembre-se de deixar o seu feedback, tá? Vale lembrar que eu não sou um analista profissional, então posso ter errado em alguma nuance. Portanto, deixe sua opinião e o que você acha que poderia ser diferente, tá? Também considere curtir o vídeo e se inscrever no canal, assim como mandar para os seus amigos, beleza? Passa no canal da Inco e nas outras redes sociais, assim como o meu Instagram, @inco.nucgg. E é isso, tamo junto, até a próxima. Irão melhorar, porém, chega de enrolação e vamos para a análise da Loops. Era agora? Filho da mãe, velho!